Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Questão 688. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento da penitência confere a graça santificante com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais que se confessaram, e de que haja arrependimento, comulta a pena eterna e temporal, da qual também é perdoado uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente, faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal, dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado e restitui a paz à consciência. Então vamos ver todos estes efeitos aqui. Primeira coisa, quando a gente se confessa de tudo que a gente lembra, nós primeiro que já havíamos visto, mas não é em vão a repetição, nós estamos obrigados por lei divina a confessar todos os pecados mortais que nos lembramos. Se a gente esconde um pecado mortal, a nossa confissão é inválida e sacrílega. Se a gente esquece um pecado mortal, falo dos mortais, mas vou me confessar, confesso o que eu me lembro, aí eu me esqueci de alguma coisa, aquele pecado esquecido, ele está perdoado. Por quê? Porque é impossível a majestade divina perdoar uma coisa e não outra. E dada a fragilidade do homem, que não se lembrou, não se esqueceu, danou-se. Tem que confessar de novo e dizer que escondeu e fazer outra confissão e dizer que foi uma confissão sacrílega. Agora, quando se trata de um pecado mortal que eu me esqueci na confissão, aí eu estou na fila da comunhão, me lembro. Posso comungar porque é um pecado esquecido, mas como estou obrigado a submeter os pecados mortais às chaves da igreja, eu tenho que dizer numa confissão seguinte: Padre, ou depois, não durante a missa, não dá para confessar os senhores aí, se ajoelha, não. Terminada a missa, ação de graças, chama o padre, eu me esqueci de confessar uma coisa. Aí se vai ao confessionário e começa a confissão: Padre, eu me esqueci, porque se foi escondido, a confissão foi sacrílega, a comunhão foi sacrílega, aí é só mazela. Agora, se é esquecido, por quê? Está perdoado, sim, porque Deus perdoa todos os pecados. Quando Ele perdoa tudo, quando nós nos arrependemos. Temos a obrigatoriedade de dizer os pecados mortais todos, mas se nós não nos lembramos, Deus não pede uma coisa impossível, não. E aí, quando nos lembramos, Ele manda que submetamos este pecado às chaves da igreja. Os senhores estão me entendendo? Por que isso? Porque no modernismo dizem, não, basta fazer um propósito de confessar e depois comunga e confessa. Não, isso é sacrilégio. Entendeu? São Paulo diz que quem comer o corpo e beber o sangue do Senhor indigno será réu do corpo e sangue de Cristo. Então nós temos que nos lavar para ir até o altar receber a Santíssima Eucaristia. Agora, nós nos esquecemos, e o ser humano é sujeito a muitas falências, dentre elas esquecer as próprias faltas, isso daí é normal. Agora, esconder não tem outro remédio que se arrepender e tem que dizer: Padre, eu me escondi tal coisa. Então há uma diferença abismal entre esquecer e esconder. Os senhores entendem? O esquecido está perdoado e quando for lembrado deve ser confessado. Agora, o escondido deve se arrepender disso, do pecado escondido, confessar, e se comungou depois, tem que dizer. E eu falo os pecados mortais. Agora, os pecados veniais é o seguinte: nós não somos obrigados a confessar os pecados veniais. Não somos obrigados. Mas são matéria suficiente, porque graças a Deus, às vezes as almas não têm mais pecados mortais. Mas para certas devoções, como o primeiro sábado do mês, primeira sexta, tem que se confessar.
Então não precisa roubar um banco ou matar alguém para se confessar, para ter algo que dizer ao padre. Não. Basta dizer os pecados veniais, que se lembrarem, e se estiverem no nível de não ter um pecado propriamente, algumas imperfeições, se diz um pecado grave do passado. Mas tem que avisar o padre: padre, eu me confesso de um pecado passado, já confessado, não sei, fiz tal coisa. Pronto, é matéria suficiente. Então, pecados mortais, somos obrigados. Os veniais é de muita valia confessá-los, porque a confissão dá vitória sobre os pecados. É a graça do sacramento. Então, contra todos os pecados, os veniais são matéria suficiente. Os mortais é matéria obrigatória de se confessar. E aí temos que pedir a Deus o conhecimento dos nossos pecados. E às vezes vai acontecer porque nosso Senhor não mostra tudo de uma vez. A gente teria um infarto, hein? Então, com a medida que a alma vai se robustecendo, Deus vai dando a graça de conhecer coisas do passado. Entendem? Então, às vezes vão ouvir um sermão, tal coisa. Anotem, primeiro tem que se arrepender também, hein? Não é só se lembrar. Vão ler o livro, vão ouvir o catecismo desenterra bastante coisa, né? Mas então, fiz tal coisa, não sabia, e vai ao confessionário, e não é para entrar em pânico, de modo algum. Deus não vai dando uma carga que nos esmague, mas uma carga que possamos carregar. Então o desespero também não faz parte da obra da graça. Então, o efeito do sacramento, ele confere a graça santificante, então, qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais. Por exemplo, alguém que tenha pecados mortais, confessou os mortais, mas não se lembra da multidão de venial que tem. Como só confessou os mortais, a multidão de veniais também fica perdoada. Por quê? Porque não é necessário de obrigatoriedade confessar os veniais, mas sim os mortais. Se não tem mortais, confessa os veniais ou um pecado grave do passado. Comuta a pena eterna e temporal. O que acontece? Todo pecado é uma infração à lei de Deus. Vamos fazer uma comparação. Assim, quem viola as leis do trânsito tem a infração e a multa, certo? Quando a gente peca, a gente tem uma multa a pagar. E a multa chama purgatório, onde vamos ser chamusgados até ter pago o último centavos. Então, como com um pecado mortal, nós merecemos o inferno, pena eterna. Com a confissão, a pena eterna fica temporal, ou seja, limitada a tanto tempo. O que era eterno fica temporal. Agora, se nós nos confessamos com arrependimento muito profundo, nós podemos, assim, somos capazes de que isso aconteça outros 500. Mas nós, se confessarmos com muito arrependimento, nós podemos ficar 0 quilômetros. Isso é capaz. Ou seja, com uma confissão contrita e humilhada, ser perdoado o pecado, isso é o essencial, e junto com o perdão dos pecados, perdoar todas as penas que merecíamos pagar nesta vida ou no purgatório. Por isso o catecismo diz: comuta a pena eterna e temporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor. Aí normalmente, é menor, porque a gente não vai com tanta, principalmente uma confissão mal preparada, né? Deus é justo. Se a alma se preparou bem, está bem arrependida, contrita e está realmente profundamente esperando o perdão de Deus, aí vai ser equivalente às suas disposições. Então, em uns vai ser mais, outros menos. Mas em todo caso, se confessou de tudo que se lembra de pecado mortal, não vai para o inferno, mas vai para o purgatório. E se foi profundamente confessado, arrependido, pode-se abreviar o purgatório até se livrar dele. Por isso o padre diz aquela oração que normalmente os senhores não sabem porque estão rezando o ato de contrição enquanto o padre diz. Depois da absolvição, o padre vai dizer: eu só me lembro do confessionário. Vamos começar uma confissão aqui para me lembrar. Não é isso. Aí tá. Todo bem que fizerdes e todo mal que suportardes,
seja para ti aumento de graça e prêmio de vida eterna. O que o padre faz? Todo bem, sabemos que fazer o bem é uma coisa árdua, e suportar o mal não é tão... fazer o bem é tão árduo como suportar o mal. É coisa que faz... Então, quando a gente suporta o mal e faz o bem, depois da confissão, a igreja está elevando esse exercício para o quê? Expiar aquelas dívidas que temos das multas para com Deus. Entendeu? Seja para ti aumento de graça, ou seja, suportando o mal e fazendo o bem, aumenta a graça, paga as dívidas com Deus, por isso aumento de graça e prêmio de vida eterna. Aumentando a graça, aumenta o mérito, aumenta a glória. Por isso a gente sai da confissão com tudo para não pecar mais. Da nossa parte, a disposição, e da parte da igreja, que ela dá um empurrão para que a alma se endireite. Mas, ao resistir a esse empurrão, a gente está já determinando a próxima confissão, que será na terça-feira que vem. Isso é um grande problema. E depois, faz reviver as boas obras feitas antes do pecado. O que acontece? Vamos supor uma alma em graça. Ela rezou, jejuou, fez uma peregrinação, deu esmolas para um pobre, visitou um doente. Tudo isso está no livro da vida. Deus só vai dando prêmio para essas boas obras. De repente, essa pessoa comete um pecado mortal. Todas aquelas boas obras que foram feitas morrem. Tudo. Perdemos tudo. Tudo por ralo. Agora, quando nos confessamos, é possível que essas obras revivam. Entende? Todo bem que foi feito, que morreu por causa do pecado, que Deus faça ressuscitar as nossas boas obras feitas antes do pecado mortal. E elas vão ressuscitar à medida da nossa confissão, bem feita ou a meia boca. Por isso, uma confissão bem feita é capaz de deixar o sujeito em capacidade do potencial do sacramento. Uma coisa é onde ele chega, outra coisa é onde nós vamos. Então, é capaz de deixar uma pessoa a 0 quilômetros. Todos os centavos das multas pagas e todas as obras perdidas pelo pecado mortal ressuscitadas. É possível. Dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado, porque o sacramento da confissão, ele dá força para vencer o pecado. Dá a vitória sobre o pecado. Agora que a pessoa vence o pecado, depende, tem que sair da ocasião, não é? Porque só a confissão não faz tudo. Tem a nossa parte, fugir da ocasião, viver em oração, resistir à tentação. Mas onde tiramos força para rezar, resistir à tentação e fugir da ocasião? Da confissão. E dá a paz à consciência, porque a consciência, quando está em pecado, tem o verme que corrói. E não dá paz, não. Porque ele pecou, fez tal coisa, vai corroendo. E ao ser perdoado por Deus, esse verme morre e temos paz de consciência graças a Deus. Por isso, antigamente, quando as pessoas se confessavam, não tinha. Se tivesse, não, eram poucos, era por via de exceção. Gente depressiva, nem existia psicólogos, hein? Ou estavam loucos, completamente loucos, ou estavam com saúde mental, não era assim? E os loucos eram exceção. Às vezes, várias enfermidades mentais sempre existiram. Mas esse século de total, profunda tristeza e depressão, não. Por quê? Porque a confissão, ela robustece psicologicamente falando. Ninguém vai se confessar para não ir no psicólogo ou precisar de uma terapia, não é isso. Mas, fazendo todas as coisas como Deus deixou, a mente do homem também se robustece. Pela paz que Deus dá, tendo paz com Deus, todas as outras coisas se endireitam. É muito simples. Questão 689. É o sacramento da penitência necessário a todos para que se salvem? O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que depois do batismo cometeram algum pecado mortal. Então é de necessidade para quem pecou depois do batismo, mortalmente. Agora, quando uma criança morre em estado de graça, por causa ou às vezes antes do uso da razão, 5 anos não teve uso da razão,
A graça batismal não foi perdida, porque só perde a graça batismal com pecado mortal. Aí o grande drama do uso de razão, hein? São Tomás vai explicar que no primeiro ato de uso da razão, ou é um pecado mortal que a criança comete, ou é um ato de virtude. Quando a gente sai desse estado de infância, segundo a nossa consciência, não sabemos distinguir o bem do mal moralmente falando. Quando tem esse amadurecimento do uso da razão, ou é um pecado mortal, um ato de virtude. Aí a criança já está, então, se for um pecado mortal, confessionário. Por isso, na tradição católica, as crianças, mesmo que não tenham feito a primeira comunhão, se confessam. Aí toca ao padre saber se tem uso de razão ou não, e os pais também, ajuda muito. Aí depende do que ela disser e como ela disse, dá para saber, é interessante. Isso é muito, realmente, perdão, parênteses, a mim me impressiona muito. Primeiro, quando eu entrei em uso da razão, nem me lembro. Mas ao ver as crianças que entram, é muito interessante. Porque não tem como mentir para si mesmo que aquilo que não é pecado. A criança é muito sincera e sabe que é pecado, hein? E às vezes tem 5 anos, você vê chegar uma coisinha que se ajoelha, você pensa que não tem ninguém, escuta uma voz, uma alma penada. Não, uma criatura de joelhos. Você olha e o que... Ups! Aí, verdade, não. Enfia o dedo no nariz. Pecado mortalíssimo. Não, tranquilo. Chutei o cachorro, depende. Por ódio do meu irmão. A coisa está mudando. Agora dá para saber, hein? Porque o modo com que dizem e o conhecimento daquilo, às vezes é porque a mãe disse que estava errado. Você sabe quando eles estão igual um lourinho repetindo o que a mãe disse que estava errado, ou o pai. Mas quando é uma coisa que eles fizeram e você percebe na acusação que foi um ato consciente. E às vezes tem 5 anos de idade a criatura. Por quê? Porque isso de se enganar como pecador, se enganar que não tem pecado, é coisa de adulto. As crianças são transparentes. Porque Deus realmente nos faz de tudo para nos salvar. Mesmo o filho de Adão e Eva tropeçando com seus 5, 6 anos, Deus dá graça de se levantar. São os grandes tropeços que nós vamos justificando que faz com que as pessoas achem que seja pecado matar e roubar somente. Só tem 2 mandamentos da lei de Deus, não roubar e não matar. Os outros 8 eles anulam. Mas quando é criança isso não, são 10, sabem direitinho. Porque está escrito, mesmo que eles não tenham feito catecismo, está escrito na consciência de cada um, não tem como fugir disso. Para fugir disso tem que correr muito para ficar longe dessa lei, muito. Isso é interessante. Então, pecado mortal depois do batismo, a solução é para a salvação, confissão. É bom confessar-se com frequência? Sim. Questão 690. Confessar-se com frequência é uma coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Mas é assim, é confessar com frequência, sem obsessão de confissão. Graças à crise da igreja, a gente só se vê uma vez por mês. Mas assim, quando se tem um padre fixo, o problema é o seguinte, que nós temos a maestria, a proeza de fazer de uma graça uma desgraça. Por quê? Quando os sacramentos são fáceis, a gente o quê? Acaba, pela frequência, perdendo a seriedade. Aí quando são escassos, a gente sofre pela escassez, mas por outro lado a gente dá um pouquinho mais de valor. Então, por exemplo, se confessar daqui um mês, só de pensar nisso temos que pensar 2 vezes antes do pecado, porque vai que morremos. Agora, quem tem um padre atravessando a rua, se não tem temor de Deus, vai ser assim, pecou, atravessou a rua, pecou, atravessou a rua, pecou, atravessou a rua, pecou, atravessou a rua. E tantas confissões fáceis, muitíssimas são inválidas. Por quê? Porque não tem arrependimento, não tem propósito de emenda, não tem exame de consciência, não tem dor do pecado. Diz como se estivesse enviando mensagem para alguém, dizendo bom dia, ou fica vulgarizada a confissão. Então é bom se confessar com frequência, mas uma confissão bem feita. Aí quem tem a dita uma vez por semana, para uma pessoa leiga que pratica a virtude, penso que 15 dias é o normal. Não, mais uma vez por semana está ótimo. E uma vez por mês dá para sobreviver muito bem com a graça de Deus. E cada confissão, como a alma vai se esfriando, então coloca mais
lenha para se esquentar mais. Devia ser isso. Aí vão falar, tem santos que confessaram todos os dias. Sim, São Luís Gonzaga se confessava todos os dias. E a história dele conta a vida que ele nunca pecou mortalmente. Mas em cada confissão ele ficava mais santo. Mas nós, infelizmente, quanto mais confissão, menos santo, porque vamos acostumando com isso. Mas não é o problema, não está no sacramento, está em quem recebe. Então não é uma questão de quantidade de confissões, são confissões bem feitas, e se forem bem feitas e frequentes, serão mais proveitosas. E isso porque apaga os pecados. Então apaga os pecados mortais, dá vitória sobre os pecados mortais, dá vitória sobre os pecados veniais também, e depois impede as imperfeições da alma. As más inclinações ficam bombardeadas pelas confissões. Por isso é um meio muito eficaz de santificação. 691. Tem o sacramento da penitência a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam? Sim. O sacramento da penitência tem a virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. Aí vocês vão dizer, mas padre, já vimos ou veremos mais uma vez que tem pecados que Deus não perdoa. Porque está escrito que aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Está escrito. Então por que aqui está dizendo, o catecismo está a dizer que tem todos, por grandes e muitos que sejam os pecados, são perdoados? Porque naqueles pecados contra o Espírito Santo, as pessoas não querem ser perdoadas. É uma coisa, é não querer ser Deus. Se alguém não quer um favor aqui, o que a gente faz? Não dá. Vai forçar a fazer um favor? É simples. Então Deus quer perdoar o sujeito, mas ele não quer ser perdoado por Deus. O que Deus vai fazer? Não vai perdoar. Por quê? Porque ele não quer. Deus quer perdoar, mas o sujeito não quer o perdão. Assim, fica assim. Então, todos os pecados, por exemplo, Judas, infeliz traidor, se ele tivesse se arrependido, porque ele não se arrependeu, ele se desesperou, e isso é um pecado grave, mas se ele tivesse se arrependido, ele teria perdão. É verdade que Nosso Senhor disse, ai daquele que traiu o Filho do Homem antes não houvera nascido. Por quê? Porque Nosso Senhor, como Deus, sabia que Judas não ia se arrepender. Por isso, antes ele não tivesse nascido, ou seja, é pior, é menos, antes não nascer do que nascer está no inferno. Pois então, agora, pode-se ter feito, não sei, um genocídio, desde que se arrependa, maltratado quem for, feito o que tenha feito, mas se arrependeu, se confessa, é perdoado, porque Deus prometeu ao arrependido, confessado, sair perdoado. Isso daí são palavras de Deus. 692. Quantas coisas são necessárias para fazer uma confissão bem feita? Então, para fazer uma boa confissão são necessárias 5 coisas. 5. Primeira, exame de consciência. Segundo, dor de ter ofendido a Deus. Terceiro, propósito de nunca mais pecar. 4, acusação dos próprios pecados. E 5, satisfação ou penitência. Então sempre já havia dito e repito, porque é o memotécnico. Assim nós não esquecemos. Para se confessar, quando a gente ensina para as crianças, são os 5 dedos da nossa mão. O dedo polegar, exame de consciência, porque é uma coisa gorda e desagradável ficar olhando para as próprias mazelas. Dedo polegar, que é o mais gordo da mão. Tem exceções, mas normalmente é o polegar. Segundo, indicador, que é a dor, porque a dor enfia o dedo na ferida que foi detectada pelo exame de consciência. Temos que ter dor pelo pecado. Chorar e se afligir faz parte, mas quando a nossa alma se aflige assim, puxa vida, eu ofendi a Deus, sou um desatinado, pronto, tem que ter uma dor. E isso é necessário para se confessar validamente.
Depois, o dedo maior de todos é o propósito de nunca mais pecar. Por quê? Porque o maior de todos faz com que o exame e a dor seja intenso e a acusação sincera e a penitência bem feita depois. É o mais importante. Quem tem o propósito de emenda, de não pecar mais, faz realmente reluzir a misericórdia de Deus na alma, fazendo uma confissão sincera, tendo dor real e tendo um bom exame de consciência. Quarto, a acusação dos próprios pecados. Dos próprios pecados. A gente tem que dizer os nossos pecados e de ninguém mais. Se tem um cúmplice, diz com outra pessoa, mas nunca, jamais diga o nome de ninguém na confissão. Não importa para o padre, hein? E se o padre perguntar o nome de alguém, um fofoqueiro devia estar na calçada, varrendo a calçada para saber da vida dos outros. E a confissão não é para isso, hein? É assim, eu confesso, eu me acuso de meus pecados. Aí, padre, matei, roubei 5 bancos, matei 15 pessoas, não sei, e assim, meus, e de ninguém mais. Agora, se pecou com alguém, induzir fulano a pecar. Induzir fulano a pecar. O quem não importa. Fulano e basta. Sabemos que tem um pecado a mais. Induzir almas para o erro. Pronto. Nomes não pertencem ao sacramento da confissão. Só o nome dos pecados próprios. A acusação, acabamos de ver, é a satisfação ou penitência que o padre impõe. E devemos cumprir do jeito que o padre disse. 693. Que devemos fazer antes de tudo para nos confessarmos bem? Para nos confessarmos bem, devemos antes de tudo pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. O pecado é sedutor. Se o pecado fosse uma coisa desagradável, uma coisa realmente ruim, ninguém pecaria. Então o grande engano que está por detrás é a sedução do pecado. E para enxergar o pecado tal qual é, porque ele é detestável, ele é uma abominação, ele nos leva para o inferno, mas para enxergar ele nu, como ele é, só com os olhos de Deus. Só os olhos de Deus mostram o que é o pecado, porque os nossos olhos veem o que é conveniente, utilitarismo, as vantagens que tiramos pecando, os êxitos que nós temos pecando humanamente, se tem muito êxito. Por exemplo, quem mente hoje vai mais para frente do que quem diz a verdade, porque a sociedade funciona com mentira. Quem passa a perna nos outros é um espertalhão. Claro que vai mais para frente humanamente falando, porque aquele justo, pontual, retinho, vai ficar lá no final da fila. Infelizmente, por quê? Porque a sociedade dá prêmio para quem é o espertalhão. No Brasil isso é muito forte, mas em todos os filhos de Adão e Eva são assim. Então, mas para ver a realidade da virtude, a beleza da virtude, só os olhos de Deus. E para ver a malícia do pecado, só os olhos de Deus. Então pedimos a Deus. O santo Curadárs, e com isso concluo, que nunca também pecou mortalmente, ele pediu uma vez a Nosso Senhor que lhe dera o conhecimento do pecado. E chegou a um ponto que ele falou, Senhor, basta, é muita maldade. Isso que ele nunca pecou mortalmente, hein? Imperfeições levíssimas teve em toda a sua vida. Agora imagine o pecador que pecou mortalmente. E nós precisamos, porque já que a sedução nos arrasta para o pecado, é só o conhecimento da malícia do pecado que vai nos afastar dele. Ou seja, conhecê-lo com seus chifres, com sua cauda, com suas chamas, o diabo tal qual é. Porque se ele aparece vestido de luz, vamos segurar nas suas mãos e ir até onde ele fechar a porta e tirar o vestido e mostrar como ele é.